Existem algumas questões em provas que você não precisa dominar o conteúdo daquela disciplina, basta saber interpretar. Vem cá, vou te mostrar como é. No vídeo de hoje nós vamos analisar um gráfico de uma questão de matemática. Pois é, aqui no canal uma questão de matemática. Mas para mostrar para vocês que é possível sim, a partir da interpretação, da análise do gráfico, acertar a questão. Geralmente as questões de provas, de concursos, do Enem, elas seguem o mesmo padrão. Tem lá o enunciado, tem o texto motivador, que pode ser um gráfico, pode ser um anúncio, pode ser uma charge, enfim. Tudo aquilo que comunica é texto, não é? E tem a questão com as alternativas. Então, vamos analisar aqui comigo essa questão de matemática. Esse texto aqui inicial. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Então esse texto já nos diz que vai aí analisar alguma relação existente entre o câncer e o consumo de cigarros, não é? Aí passemos para a análise do gráfico. Veja, é importante a gente ler o título. Veja só, casos de câncer pulmonar dado o número de cigarros consumidos diariamente. Então está claríssimo que vai analisar a relação câncer de pulmão versus consumo de cigarros. Aí aqui verticalmente nós temos os casos de câncer de pulmão e horizontalmente nós temos o número de cigarros consumidos diariamente. Então não resta dúvida a relação. Servem as linhas. Nós temos aí duas linhas, né? Que elas estão, uma está sobreposta à outra, elas não estão iguais. E isso tem muita importância mais na frente. E agora vamos à questão. De acordo com as informações do gráfico, letra A. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Primeira coisa, olha aí a palavra-chave proporcional. O que é algo proporcional? Você precisa ficar atento a essa palavra porque ela vai aparecer ao longo das outras alternativas. Então veja só, elas são inversamente proporcionais. É certo dizer que à medida em que eu consumo cigarros, minhas chances de ter câncer de pulmão vão diminuir? Claro que não. Até o meu conhecimento de mundo me diz isso, gente. É impossível a chance diminuir. Ela vai aumentar. Letra B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Não, minha gente, essa alternativa aí a gente já descarta. Por quê? Elas estão sim relacionadas. Até o nome do gráfico traz isso. É a relação do câncer de pulmão com o consumo de cigarro. Então, existe sim uma relação aí. O gráfico mostra, o título mostra e o texto inicial também mostra essa relação. Letra C. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais, aí a gente vai voltar aqui para o gráfico, olha só. A gente vai analisar o desenho. Se elas fossem diretamente proporcionais, as barrinhas estavam alinhadas, mas existe uma barra sobreposta à outra, então não são diretamente proporcionais. D. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Olha aí, outra alternativa que a gente elimina porque o conhecimento prévio da gente diz que uma pessoa que não fuma, ela é capaz sim de ter câncer de pulmão. É o famoso fumante passivo, a pessoa que não traga, mas está lá respirando, né, e acaba adoecendo. E existem também outras formas de ter câncer de pulmão que não são pelo cigarro. Outra o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Será que é essa? Veja só. São grandezas que estão relacionadas? Sim, estão. Até porque o gráfico trata dessa relação câncer de pulmão e consumo de cigarro diariamente. Agora, elas não são proporcionais, essas grandezas. Por quê? Porque, olha o desenho do gráfico, as barras não estão alinhadas, uma barra está sobreposta à outra. Viram só? Uma questão de matemática, uma questão do Enem, e eu consegui acertar por quê? Porque usei o poder da interpretação, o famoso poder da interpretação, analisei o desenho, o recurso imagético, que é o gráfico,
Vi aí, resgatei meus conhecimentos prévios acerca da temática, que é o caso do câncer de pulmão e consumo diário de cigarros, e consegui acertar a questão. Então veja só, quando você pegar uma questão que parece que você não sabe nada sobre ela, pare, respire, leia, veja aí se tem palavras-chave, palavras que se repetem, como o caso de proporcional, que você precisa saber o significado disso. E veja também se você conhece sobre a temática que está sendo tratada nessa questão. Veja, é uma temática que acho que todo mundo sabe um pouco sobre câncer de pulmão e cigarro. E outra, não dispense o texto inicial. Se existe um texto inicial e existe um gráfico, certamente esses dois textos, porque o gráfico também é um texto, certamente esses dois textos, eles têm sim uma relação, um complementa o outro. Viram só como é possível sim acertar uma questão, mesmo que você não tenha tanto conhecimento daquela disciplina, como é o meu caso, eu não tenho muito conhecimento da matemática. No entanto, essa questão aí, ela não requer um conhecimento matemático aprofundado. É mais a interpretação, o seu conhecimento de mundo, o significado da palavra proporção, e aí você consegue sim acertar a questão. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam este vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e quarta-feira eu estou aqui de volta. Até mais. Tchau!